Investir no HGLG11 vale a pena? Esse é um dos fundos imobiliários mais antigos da nossa bolsa de valores e que já mostrou para os investidores a verdadeira definição do que é uma boa gestão. Eu acredito que vale muito a pena investir nesse fundo imobiliário, pois ao longo dos anos boas emissões foram feitas, sempre houve distribuição constante de renda e a gestora sempre controlou a vacância e ainda manteve os imóveis desse fundo atrativos. Por esses e por vários outros motivos, o HGLG11 é um fundo imobiliário que vale muito a pena investir. Se você não quer ter dor de cabeça, se você quer ver o seu dinheiro sendo bem aplicado e se você quer ter uma boa gestora por trás, esse fundo é para você. Todo aquele que investe em imóveis quer ter constância nos seus rendimentos, quer ter segurança na gestão do patrimônio e o HGLG é especialista nisso. E nesse vídeo eu quero te mostrar o panorama geral sobre esse fundo imobiliário, quero te falar sobre a composição dele, falar sobre o quanto que ele está pagando de proventos e ainda te mostrar o porquê vale tanto a pena investir no HGLG11. Eu sou o Rafael Stuck, fundador do canal, e eu já peço para você clicar no botão de gostei aqui embaixo. Isso é mega importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é interessante e passe a distribuir ele para mais pessoas. Então, já aproveita agora e clica no botão de gostei aqui embaixo. Vamos lá! Antes de mais nada, esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimentos e tudo o que eu falar aqui tem caráter meramente informativo e educacional. Toda decisão de investimentos deve ser tomada por você mesmo após a análise das suas características pessoais, do seu perfil de investidor e também dos seus objetivos financeiros. Além disso, esse vídeo é dividido em capítulos e caso você queira pular para a parte que mais te interessa, basta clicar na barra de tempo aqui embaixo da tela. O HGLG11 é um fundo com uma excelente gestão ativa e que tem a maior parte do seu patrimônio investido em imóveis físicos voltados para o setor de logística. Ele até possui alguns investimentos em outros fundos imobiliários, em CRIs e também em renda fixa, mas apesar disso, a composição majoritária do patrimônio do HGLG11 está em imóveis de logística. Portanto, esse é um fundo de tijolo majoritariamente do segmento de logística e que atualmente conta com 19 imóveis em seu portfólio espalhados por São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Isso mostra que ele é um fundo diversificado, multi-imóveis, multi-regiões e multi-inquilinos. Além disso, a rentabilidade do HGLG11 sempre superou o CDI e sempre superou o IFIX, como você pode ver nessa imagem que está aparecendo aqui na tela. E desde que o fundo passou a negociar as suas cotas em bolsa de valores, ele sempre apresentou uma ótima rentabilidade. Inclusive, no último relatório de abril de 2022, você pode ver que o fundo apresentou um dividend yield de 8% e um retorno mensal de 1,6%, bem como ele pagou R$ 1,10 de rendimento por cota. E diga-se de passagem, essa é uma excelente remuneração. No último relatório, você também pode ver que o fundo está com uma vacância física de 8% e uma vacância financeira de 6,6%. Então, feitas todas essas considerações iniciais, me diz aqui nos comentários, você já havia lido o último relatório do HGLG? Se você já havia lido, o que você achou de tudo isso que o fundo proporcionou nos últimos meses? Comenta aqui embaixo, me deixando o seu ponto de vista. E como eu falei, eu acredito que vale muito a pena investir no HGLG11 e, dentre os vários aspectos pelos quais eu gosto deste fundo, eu digo que ele é um ativo seguro. Isso porque ele é um FII que conta atualmente com 19 imóveis na sua carteira. Como você já sabe, são imóveis do setor de logística e que estão espalhados por 4 estados diferentes do Brasil. E quanto mais imóveis um fundo possuir, mais diversificado ele é e menos risco ele oferece ao cotista. Tanto que hoje o fundo possui 3 bilhões e 500 milhões de reais em ativos imobiliários no seu portfólio. Além disso, o HGLG11 teve um aumento no valor patrimonial da sua cota e isso fez com que os cotistas ganhassem dinheiro, não apenas com os proventos, mas também com o ganho de capital. Sendo assim, eu acredito que esse fundo preenche o requisito da segurança e, para mim, isso faz com que o investimento nele possa sim valer a pena.
E já com relação ao requisito dos proventos, eu acredito que o HGLG11 esteja entre os melhores fundos de tijolo e do segmento de logística. Como eu mostrei agora há pouco, no último relatório gerencial, o fundo pagou R$ 1,10 por cota. Além disso, ainda existe a possibilidade de que estes proventos possam aumentar, já que recentemente o fundo vendeu o ativo Lojas Americanas para o GGRC11 e isso fez com que a gestora utilizasse os R$ 1,10 como sendo a base dos proventos do fundo. Isso significa que eles podem subir, mas também indica que não vão ficar abaixo de R$ 1, o que é excelente do ponto de vista da geração de valor para o cotista e mostra que no longo prazo o fundo consegue entregar uma excelente gestão ativa e ainda de maneira eficiente. E ao se comparar com outros fundos de tijolo e até mesmo do segmento de logística, o HGLG é um dos melhores no requisito dos proventos. E no mesmo sentido, com relação ao requisito da gestão, eu acredito que a Credit Suisse seja uma das melhores gestoras do Brasil. Ela tem um histórico de tornar os seus produtos atrativos ao longo dos anos e ainda ela tem um histórico de conseguir entregar bons resultados aos seus investidores. Então, do meu ponto de vista, o requisito da gestão do HGLG11 também acaba sendo preenchido. E agora, com relação ao ágio e deságio, o fundo historicamente sempre negociou com um ágio patrimonial, ou seja, o mercado sempre percebeu uma geração de valor maior no HGLG11. Então, se o normal deste fundo é negociar com um certo ágio, isso não significa que ele esteja caro e que você não deva investir nele. Existem outros fundos que historicamente negociam com deságio, nos quais o mercado exige um prêmio maior e no mesmo sentido, isso também não significa que eles estejam baratos. E essa situação decorre do fato de que se houver a divisão da cota valor de mercado pela cota patrimonial do fundo, nós chegaremos no valor de R$ 1,10 e 38. E esses valores você consegue obter no último relatório gerencial que foi publicado em abril de 2022. Aqueles que entendem que o HGLG11 está caro, essas pessoas sustentam que ele está com 10,38% de ágio, isto é, que a cota do fundo está 10,38% mais cara. E no mesmo sentido, os adeptos desse ponto de vista sustentam que não vale a pena pagar 10% mais caro no HGLG11 e depois receber apenas 8% de dividend yield, como aconteceu nos últimos 12 meses. Mas apesar deste argumento, do meu ponto de vista, eu não estou dizendo, claro, que eu estou certo, mas do meu ponto de vista, o HGLG11 recebe uma excelente gestão ativa da CSHG e isso faz com que o fundo tenha diversas fontes de rendas a serem recebidas. Então, a gestão ativa do fundo acaba sendo boa o suficiente e faz com que ele acumule um fluxo de caixa de entradas e saídas bastante diversificado. E isso faz com que o resultado final gere um valor percebido maior para os cotistas. Com isso, o portfólio do fundo acaba sendo bastante diversificado ao ponto em que as possibilidades de investimentos que o fundo realiza e que ele pode também vir a realizar sejam realmente muito interessantes e muito viáveis. E tudo isso gera para o fundo um histórico de ágio e faz com que ele seja negociado com esses 10,38% mais caros. É claro que não é interessante para o cotista pagar um ágio de fundo de tijolo, e mesmo que seja um fundo de papel, mas olhando-se para o histórico do HGLG11, eu me sinto obrigado a dizer que foram poucas as situações nas quais esse fundo foi negociado com liquidez e também abaixo do seu valor patrimonial. E como as emissões dele sempre foram feitas acima do valor patrimonial, isso faz com que o cotista tivesse uma maior percepção de valor em relação a esse fundo. É claro que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimentos, mas eu deixo aqui a minha visão de que o ágio do HGLG11 e o seu suposto preço caro dizem respeito à geração de valor do fundo ao longo dos anos e, portanto, ele também cumpre mais um requisito, na minha opinião. E dando prosseguimento aqui, um outro requisito que esse fundo também cumpre é o da baixa alavancagem. Atualmente ele está com uma alavancagem de 5%, na qual eu acredito que ela está sendo bem utilizada para a realização de um fluxo de pagamento das dívidas do fundo. Por se tratar de uma alavancagem
baixa, a gestora, a CSHG, sempre teve o trabalho de colocar nos relatórios gerenciais um gráfico de amortização mostrando a necessidade de caixa do fundo ao longo dos anos. Essa é uma alavancagem pequena para o tamanho do HGLG e que dificilmente vai trazer algum tipo de problema de fluxo de caixa para o fundo e, por sua vez, dificilmente vai trazer algum problema de caixa propriamente para esse fundo. E feitas essas considerações, agora eu quero te mostrar a tela do meu computador, na qual eu realizei a compra de 20 cotas do HGLG11 usando o home broker da NuInvest. E eu já estou logado aqui na plataforma da NuInvest e assim como a plataforma do Nubank, ela também é bastante intuitiva. Mesmo que eu esteja usando aqui a parte de desktop, a parte do computador, ela continua sendo bastante intuitiva. Então eu clico na aba de renda variável, aqui em cima, e vou clicar na opção Ver Home Broker, porque eu quero abrir a versão da Nelogica do Home Broker. É um Home Broker excelente, diga-se de passagem. Você vai ver que muito rapidamente ele já vai abrir. E aqui, depois que ele já estiver todo carregado, você vai procurar pela boleta. É na boleta que você vai realizar as negociações de compra e venda. Então, descendo aqui, ó, ela já aparece aqui. Boleta. Por coincidência, já está aparecendo o HGLG, que é exatamente o mesmo fundo imobiliário que eu quero comprar. E eu vou comprar 20 cotas do HGLG. Eu vou esperar ele carregar aqui o preço de negociação e assim a boleta já está totalmente carregada. Ele está dando aqui os últimos valores de negociação, 162,80, vamos pegar aqui 162,77. Aqui é necessário digitar a assinatura eletrônica. Eu vou digitar agora. E por se tratar de 20 cotas, talvez o sistema demore um pouco para realizar todas essas compras aqui. Ainda mais que eu coloquei um valor um pouco mais baixo do que ele está sendo negociado nesse momento, mas eu vou tentar realizar a compra dessas 20 cotas nesse valor aqui de 162,77. Caso fique realmente muito difícil, eu subo um pouquinho, porque na realidade esses centavos aqui, tanto esse valor de 162,77 quanto para 162,80, isso aqui é indiferente, principalmente no longo prazo. Mas vamos lá, vou clicar aqui em comprar. Aqui ele aparece os detalhes da ordem, sim, HGLG, preço unitário de 162,77, 20 cotas para hoje. Então, ok. E aqui em cima, você já vê que ele já abre a lista de ordem e ele dá aqui a compra com o status de aberto. E aqui você pode monitorar todos os dados dela, ele vai te dar o preço médio, o preço que você lançou como custo de aquisição, como custo de valor de compra, no caso, e vamos aguardar aqui para verificar se de fato todas essas ordens vão ser realizadas, principalmente nesse valor um pouquinho mais baixo que eu acabei lançando. E aqui, como você pode ver, a ordem foi totalmente executada. As 20 cotas foram compradas, o preço médio de 162,77. Então aqui ele dá o preço médio, o preço de unitária, a quantidade, o valor total, mas claro que esse valor aqui ele está simplesmente multiplicando o preço de custo pelas quantidades. Depois, quando você pegar a nota de corretagem, você vai ver que esse valor vai estar um pouquinho maior, vai estar incidindo alguns impostos, alguns emolumentos, é coisa mínima, mas depois esse valor, assim que a ordem for liquidada no final do dia, esse valor vai estar um pouquinho maior lá na nota de corretagem. Mas como você viu, é extremamente fácil, é extremamente simples de você realizar essas compras aqui e, como você viu, não tem segredo nenhum. E como você pode perceber, é bem simples realizar a compra de ativos de renda variável, principalmente utilizando a plataforma da NuInvest. E dito tudo isso, eu acredito que investir no HGLG11 vale a pena, porque ele é um fundo imobiliário que de maneira histórica, sempre gerou ótimos resultados aos cotistas. Esse é um dos FIIs mais antigos da nossa Bolsa de Valores, no qual a gestora sempre desenvolveu um excelente trabalho, sempre realizou boas emissões e sempre proporcionou bons resultados aos investidores. Esse é um fundo que sempre trouxe segurança e previsibilidade aos cotistas, sendo que é justamente isso o que todo investidor de imóveis quer ter.
Como você viu, o fundo distribuiu R$ 1,10 por cota e isso proporcionou um dividend yield de 8% nos últimos 12 meses, fazendo com que ele superasse o CDI e também superasse o IFIX. Então, por todos esses fatores que eu expliquei ao longo do vídeo, eu invisto no HGLG11 e eu acredito que ele vai continuar proporcionando excelentes resultados ao longo do tempo. E eram essas as minhas considerações e eu espero que eu possa ter te ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder cada um deles. Então, se for assim, eu chego ao final de mais esse vídeo. Novamente, eu peço para você deixar o seu gostei aqui no vídeo, peço para você também se inscrever no meu canal do YouTube, peço para você ativar o sininho para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo, peço para você me seguir no Instagram, que é rafael.stuck, peço para você me seguir no Twitter, que é @rafaelstuck, e também peço para você deixar um curtir na minha página do Facebook. E, além de tudo isso, eu peço então para você compartilhar esse vídeo com seus amigos e com seus familiares, porque eu acredito, claro, que esse vídeo é interessante e ele vai ajudar muitas pessoas na tomada de decisão delas em relação ao HGLG11. Então, se for assim, eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!